Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E eu recebi há algum tempo atrás alguns comentários, postagens sobre um acidente que aconteceu na Itália com um veículo elétrico, mais exatamente com um ônibus de turismo elétrico, onde houve um acidente e fatalidades. 21 pessoas perderam a vida por conta desse acidente e as pessoas começaram a falar: então o veículo elétrico pega fogo mais fácil, é perigoso. Será? Bem, eu vou pegar para vocês as matérias, o que elas dizem exatamente e as informações que eu obtive sobre o acidente, que infelizmente não são muito, né? A gente tem apenas as informações que trazem nos jornais, na mídia em geral. Mas a gente vai conversar sobre isso para tentar chegar em uma conclusão. Antes de mais nada, eu peço para você curtir, comentar, compartilhar e se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber o aviso dos próximos vídeos, tá bom? Então, bora falar sobre o acidente. Então, a primeira página que nós vamos ler aqui, vamos acompanhar, é do jornal Itatiaia. A matéria fala assim: ônibus pega fogo ao cair de ponte e deixa ao menos 21 mortos em Veneza. Então, ali ele não falou nada sobre a questão de ser um veículo elétrico. E aqui ele comenta que, incluindo 2 crianças, turistas estrangeiros morreram na noite de terça-feira, dia 3, em Veneza, na Itália, depois de um ônibus cair de uma ponte. A verdade é tipo um elevado, né, um viaduto, que por algum motivo que não ficou bem claro, ele acabou tombando para o lado e caindo sobre uma via férrea, tá? Parece que é uma altura de aproximadamente 10 metros, né? Não estava em velocidade alta, ficou tudo muito estranho. Aqui eles falam também dos turistas que estavam presentes, parece que ele estava indo para uma área de acampamento, tudo mais, né? Falando aqui do plano de emergência, ou seja, a ação mesmo da equipe de resgate. A Direção dos Assuntos Sanitários de Veneza imediatamente acionou o plano de emergência para o fluxo máximo de feridos, chamando médicos de plantão e pessoal de emergência. Aí a primeira-ministra expressou suas profundas condolências. Ok, vamos passar essa parte aqui. Segundo o jornal Il Corriere della Sera, o ônibus da linha saiu da pista na ponte e caiu perto dos trilhos ferroviários, abaixo, após um voo de cerca de 30 metros, ou seja, ele estava em movimento. O ônibus teria pegado fogo ao entrar em contato com os cabos elétricos, de acordo com o jornal. Aí o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse que o fator que agravou a situação foi o uso de metano e por isso o fogo se espalhou. Ué, mas metano, o que tem a ver o metano? Vamos ver. Aí ele fala que o acidente mais grave desse tipo aconteceu em 2013, já faz um tempo que não tem um acidente desse. Tem um outro site aqui brasileiro, esse aqui se chama GreenMe, né? Tá até pelo visto no R7. Aí ele já fala de acidente na Itália que levanta preocupações sobre segurança de veículos elétricos. Aqui já foi direto ao ponto, né? Ele fala da dinâmica do acidente também. Segurança das baterias elétricas. Enquanto as investigações sobre o acidente estão em andamento, se debate sobre a eficácia do guarda-corpo que deveria impedir a queda do ônibus. Ok, não faz diferença nesse caso. Aí fala desse ministro da infraestrutura, Matteo Salvini, e trouxe à tona uma preocupação adicional: as baterias elétricas do veículo. Ele mencionou relatos que as baterias podem pegar fogo mais rapidamente do que outras formas de energia. Não é bem assim, tá? Reacendendo o debate sobre a segurança dos veículos elétricos. As baterias pegaram fogo com um impacto, ou seja, elas ficam no teto do ônibus, não embaixo, como a gente vê na maioria dos ônibus habituais, pelo menos os de hoje em dia. Explicou o comandante dos policiais da polícia, Mauro Luongo. Infelizmente, as baterias têm uma criticidade quando estão quentes. Por esse motivo, as operações de remoção têm sido longas e complexas. Sim, isso é verdade. Que mais que fala aqui? Aí fala, não há chamas específicas ou um incêndio no sentido técnico do ônibus construído, mas que houve um vazamento de gás das baterias de lítio, no quais
estamos fazendo a investigação. Que aí entra a questão do gás metano que falaram. Então, suspeita-se que com o impacto, porque o ônibus ele caiu de ponta cabeça, né? Aí houve o colapso do pack de bateria e o vazamento do gás em contato com os cabos da rede elétrica, acabou acontecendo um incêndio. Então não foi simplesmente a existência da bateria ou o fato dela estar quente, não. Houve vários fatores. Um ônibus que caiu, que capotou, que ali houve o vazamento do gás metano e que junto com os cabos de alta tensão dos trilhos do trem levou ao incêndio. Eles falam aqui um pouco do modelo, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois. O veículo envolvido no acidente foi um E12 da empresa chinesa Yutong, uma gigante do setor de ônibus elétricos. Este ônibus possui exclusivamente propulsão elétrica, uma autonomia de 400 km, graças a uma bateria de 350 kW. Corrigindo, é kWh. Quilowatts é potência, kWh é quantidade, tá? Fornecida pelas baterias posicionadas no telhado, no teto do carro, né? Do veículo, uma posição considerada segura. Não é segura. Vejam só, tem um detalhe. O ônibus ele tombou. Por quê? Você tem um grande peso na parte mais alta do ônibus. Qual é a posição mais segura para o veículo? Embaixo, onde seria talvez o dispositivo do bagageiro. Vou até colocar aqui algumas imagens para vocês do ônibus da Aiger que estava no VE latino-americano. Veja onde estão posicionadas as baterias. De acordo com a Yutong, seus veículos são projetados com um sistema de segurança que inclui a capacidade de desconectar rapidamente as baterias em caso de falha, limitando os danos causados por curtos-circuitos. Além disso, as baterias são protegidas por uma estrutura de sanduíche, né, desenvolvida pela própria Yutong, capaz de resistir a altas temperaturas por até 2 horas. Ou seja, tem sim muito sistema ali. Foi uma fatalidade. Aí, esse próprio site ele fala, os veículos elétricos são mais propensos a incêndios? Ele fala que veículos elétricos, como o ônibus, não são mais propensos a incêndios do que os veículos a diesel e a gasolina, de acordo com especialistas. Na verdade, segundo esses mesmos especialistas, o risco de incêndio é 80 vezes maior em veículos a combustão, em comparação com os veículos elétricos. Até mesmo porque qualquer colisão, não precisa nem ser grande, você pode ter o vazamento do combustível, inclusive dentro do cofre do motor, aquecido, tá? No entanto, quando um incêndio ocorre em um veículo elétrico, pode ser mais difícil de controlar, devido às altas temperaturas das baterias de íons lítio que podem continuar queimando por um longo tempo e liberar produtos químicos tóxicos na atmosfera. O químico tóxico eu não posso confirmar, mas sim, realmente, um incêndio em baterias de alta voltagem, em geral, é mais difícil de controlar por conta da alta temperatura e dos produtos que ali existem. Então, é verdade isso sim. Mas, vejam, a chance de acontecer é 80 vezes menor no caso de um veículo elétrico, tá? O ponto crítico é chamado de thermal runaway, uma reação térmica que pode ocorrer em altas temperaturas e causar incêndios no eletrólito líquido das baterias. Portanto, é aconselhável carregar carros elétricos ao ar livre ou em locais bem ventilados para minimizar os riscos. Ou seja, embora os veículos elétricos tenham um menor risco de incêndio em comparação aos veículos a combustão, é crucial garantir que as baterias sejam projetadas e gerenciadas com segurança para lidar com qualquer eventualidade de incêndio. Concordo. Tudo que é sistema de segurança vai ajudar, vai agregar, ok. Mas falar que o risco é maior, aqui esse mesmo site já está dizendo que não é bem assim. Talvez o resultado, se acontecer um acidente desse, pode ser mais difícil de controlar. Aí ainda tem um site aqui, deixa eu verificar. Esse aqui eu acho que a gente já falou bastante em português, mas tem um site italiano. Chama-se fanpage.it. Eu vou colocar traduzido aqui, né? Para nós acompanharmos o que ele fala exatamente.
Acidente em mestre, ônibus elétrico realmente pegam fogo com mais facilidade? A resposta do especialista. De acordo com a EV Fire Safe, o risco de carro a diesel ou gasolina pegarem fogo é de 80 vezes maior. Para os veículos elétricos, no entanto, uma vez que o fogo começa, é mais difícil extingui-lo. Então ele está reproduzindo exatamente o que foi dito no site anterior, né? Aí ele fala um pouco da dinâmica do acidente. De fato, a empresa australiana de veículos elétricos, FireSafe, que monitora incêndios de baterias de veículos elétricos em todo o mundo, registrou em 2010 a junho de 2023 apenas 393 incêndios globalmente. 393 incêndios globalmente, de cerca de 30 milhões de veículos elétricos na estrada. Portanto, apenas 0,0012%. A empresa também analisou uma série de relatórios nacionais sobre os veículos a gasolina e a diesel, encontrando um risco de 0,1%. Ou seja, 1 em cada 1.000 veículos pegaram fogo. Isso é 80 vezes o risco visto pela EV Fire Safe para os veículos elétricos. Além disso, há poucos dias em San Giovanni Suerdio, na Sardenha, veículos com motores de combustão interna, ou seja, os veículos a combustão normais, pegaram fogo devido a um acidente. Então, qualquer veículo pode pegar fogo devido a um evento mais crítico. Como impactos, ressaltou Rubio. É o nome dele? Rubio? Nem vi esse nome antes, mas ok. Na verdade, o ônibus pegou fogo somente após a queda. Não foi necessariamente o fato de ser um veículo elétrico, mas a questão do impacto. Por isso, se exclui que um incêndio causado por uma falha técnica ou outro imprevisto esteja entre as causas do acidente. Aí ele fala um pouquinho do problema com as baterias de íons de lítio. Como dissemos, não é verdade que seja mais fácil para um ônibus elétrico pegar fogo. Mas, uma vez iniciado o fogo, é mais difícil extingui-lo. Como foi dito também no site anterior, fala da questão dos produtos químicos, dos gases, da temperatura alta. E aí ele fala um pouquinho de novas diretrizes, novas soluções que estão sendo buscadas. Por exemplo, trabalho com eletrólise sólido, que é aquela bateria de estado sólido, né? Então, ajudaria muito nesse caso. Treinamentos para as equipes de segurança, e fala um pouquinho da segurança que o BMS traz. Então, tem bastante informação aqui. E, em resumo, o acidente não aconteceu pelo fato de ser um veículo elétrico, mas o fato do acidente ser algo muito impactante mesmo, literalmente, que trouxe essa criticidade na ocorrência, tá bom? E aí, assim, o que causa incêndios em veículos elétricos? Para finalizar aqui. A bateria de veículos elétricos armazena muita energia em um espaço muito pequeno. Assim, se um curto-circuito é danificado, ou no caso, se o circuito é danificado, ele desencadeia uma reação em cadeia chamada fuga térmica, na qual a bateria gera mais calor do que pode dissipar. Uma bateria pode pegar fogo por vários motivos, como explicou Rubio, por exemplo, uma colisão, mas também devido a defeitos de fabricação, falha da bateria ou superaquecimento, de acordo com a EV Fire Safe. 18% dos incêndios ocorreram durante o carregamento do veículo e apenas 2% dentro de 1 hora após a desconexão do carregador. Então, assim, o ponto é que se você tem um veículo que ele apresenta segurança, qualidade de construção e um ótimo projeto, inclusive questão da bateria em si, a chance vai ser cada vez menor. Também nós estamos falando de um aspecto global, onde nós temos diversos veículos de categorias diferentes, de qualidade de construção diferente, e tudo isso tem que ser levado em conta também, tá bom? Então, para concluir, galera, não existe sistema perfeito em nenhum dos lados, nem no veículo a combustão, nem no veículo elétrico. Mas nós temos
estatisticamente, uma maior chance de incêndio no caso de veículos a combustão, por motivos óbvios, porque você tem combustível nele dentro de um motor quente também, certo? A questão é, precisa também treinar as equipes de combate a incêndio, da mesma forma que o motorista precisa reaprender a utilizar o veículo elétrico, as equipes de emergência também precisam reaprender como atuar. E aí cabe ao poder público preparar suas equipes de emergência para atuar na eventualidade de alguma ocorrência envolvendo veículos elétricos, tá bom? Mais uma vez eu deixo o pedido aqui para vocês. Curta, se inscreva, comenta, compartilha e também não se esqueça de visitar meu novo site, meucarroelétrico.tech.br, lá onde eu concentro todas as informações que eu gero, tanto no YouTube, no Instagram, meus textos, inclusive com anúncio de veículos elétricos. Tá bom, galera? Valeu e até mais!